Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo abençoado aí de Joyce Meyer, intitulado hoje, Ferida, cura de feridas emocionais. O tema de hoje é Siga o Espírito Santo. Se você chegou à conclusão de que precisa de cura emocional e de que muitos dos problemas que frequenta resultam de raízes ruins, raízes para que possa se sentir bem e que você precisa, se livrar dessas raízes do passado, das ansiedades, para que você possa se sentir bem. Isso é compreensível, mas é importante permitir que o Espírito Santo oriente e direcione nesse processo de cura. Não é assim da noite para o dia e nem de qualquer jeito. Amém? Deus já enviou Jesus Cristo à Terra para comprar a sua cura completa. Uma vez que isso foi consumado, ele enviou o seu Santo Espírito para ministrar-lhe o que Jesus comprou com o sangue dele. Jesus disse a seus discípulos que seria melhor para eles que eles fossem estar com o Pai, porque se ele não fosse o Consolador, não poderia vir. Veja João, capítulo 16, versículo 7. O Consolador é quem? Ninguém mais, ninguém menos que o Espírito Santo. Na versão da Bíblia amplificada, Jesus chama o Espírito Santo de nosso conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor e auxiliador. Que coisa linda! Tudo isso o Espírito Santo é em nossas vidas. Durante seu processo de recuperação, você precisará experimentar cada faceta do ministério do Espírito Santo. Não corra por aí buscando conselhos de qualquer pessoas profetadas, não. Ore primeiro perguntando ao Senhor se é da vontade dele que você vá a outros seres humanos buscar aconselhamento ou se ele deseja ser o seu próprio conselheiro. Em minha vida, vai dizer a autora Joyce Meyer, tive muitos problemas, contudo nunca busquei outras pessoas para me aconselhar, com exceção de uma vez. Ela vai dizer que numa certa ocasião ela visitou uma senhora no ministério que também tinha sofrido de abuso. Ela conta que não pretendia desacreditá-la, mas ela realmente não foi capaz de ajudá-la. E não era falha dela, era simplesmente não tinha sido ungida pelo Senhor para fazê-lo. Deus não é obrigado a ungir aquilo que ele não planejou. Assim, frequentemente, as pessoas correm atrás de outras sem seguir a orientação e a liderança do Espírito Santo, e isso nunca traz um fruto duradouro e bom. Quando você está com problemas, vá ao trono antes de ir ao telefone. Não pretendo sugerir que seja errado buscar conselhos em absoluto. Estou apenas sugerindo que você ore e permita ao Senhor orientá-lo por intermédio do Espírito Santo. Deixe que ele escolha o conselheiro certo para você. Simplesmente porque uma pessoa passou pelo que você está passando ou é um amigo íntimo,
não significa que essa pessoa seja a conselheira certa para você. Assim, repito, ore. Definitivamente não estou dizendo que você não possa buscar conselhos, simplesmente porque ela não buscou, diz a autora. Cada um de nós tem uma personalidade diferente. Ela diz: eu posso ter uma personalidade forte e determinada, com autodisciplina e objetividade. Esses traços ajudaram ela a permanecer no seu objetivo, que era a saúde emocional. Outros podem precisar de alguma ajuda por algum tempo, alguém que auxilie a estabelecer algo para si mesmo e manter-se buscando e a alcançar esse alvo. É vital, meu irmão e minha irmã, seguir a direção do Espírito Santo. Ele é o melhor conselheiro. Seja ajudando diretamente ou guiando alguém por intermédio do qual ele próprio ministrará a você. Em qualquer caso, você deve fundamentalmente olhar para ele como seu socorro. Mesmo o conselho que qualquer outra pessoa possa lhe oferecer não se tornará rema. Uma revelação pessoal de Deus para você, sem a ajuda do Espírito Santo, não funcionará. É também importante estabelecer que Deus tem diferentes chamados em nossas vidas, já que Ele me chamou para ensinar sua palavra. No meu caso, foi melhor receber a palavra que eu precisava diretamente dele. Contudo, essa não é uma regra para todos. Outra razão pela qual o ministério do Espírito Santo é tão importante é encontrado em João, capítulo 16, versículo 8, onde Jesus diz que é o Espírito Santo quem convence e gera a convicção do pecado e da justiça. As pessoas que foram abusadas, e na sua maioria são indivíduos com um sentimento de vergonha, o assunto da vergonha será detalhado posteriormente. Eles se sentem mal a respeito de si mesmos. Eles não gostam de si mesmo, portanto, eles experimentam muitas culpas e condenações. E o diabo que traz a condenação, o Espírito Santo traz convicção. Há uma diferença. Eu aceito a convicção, mas respeito a condenação. E assim deve ser com você. Somente o Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, do seu poder para mudar, pode convencer uma pessoa como esse sentimento de vergonha, de que se tornou justa por meio do sangue derramado por Jesus Cristo. Por nossa causa, ele fez Cristo tornar-se pecado. Aquele que não conheceu o pecado, para que nele e através dele nós pudéssemos tornar-nos dotados, visto como sendo exemplos da justiça de Deus. O que nós devemos ser aprovados e aceitáveis e em correto relacionamento com ele pela sua bondade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus referiu o seu Espírito Santo como um Espírito da verdade e assegurou-se que ele nos guiará
a toda a verdade, a total e plena verdade. Veja João, capítulo 16, versículo 13. Jesus também disse que o Espírito Santo nos faria lembrar, mas o Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor, Auxiliador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, em meu lugar, para representar e agir em meu interesse, ensinará a vocês todas as coisas. Ele fará a vocês lembrarem, recomendará a vocês e vocês trará a sua lembrança tudo que eu tenho dito a vocês. João 14, 26. Todos esses aspectos do ministério do Espírito Santo são áreas importantes para ajudar aqueles que estão em recuperação do abuso. Tais pessoas devem desistir da negação e enfrentar a verdade. Pode haver coisas que elas se esquecem porque eram muito dolorosas para lembrar. Coisas que terão que ser relembradas, enfrentadas durante o processo da cura. Se a pessoa responsável em ajudar na recuperação não é dirigida pelo Espírito Santo, ela algumas vezes pode conduzir a pessoa abusada neste processo à forma apressada. Se for assim, pode se tornar mais doloroso do que a pessoa pode suportar. Lembro-me de uma jovem que certa vez me procurou na fila de oração. Ela estava bastante descontrolada e emotiva, quase à beira de um ataque de pânico. Ela começou a relatar que cada semana, quando visitava sua conselheira, era sempre muito doloroso, quase acima do que ela podia suportar. Em sua ansiedade, eu a ouvi dizer várias vezes: é muito difícil, dói muito, não posso aguentar. Enquanto ela falava, eu orava e pedia ao Senhor para ajudá-la, e para ajudar-me a ajudá-la. Eu realmente estava preocupada de que ela pudesse ter um ataque histérico ali mesmo, diante do altar. Subitamente, recebi uma resposta do Senhor. Senti que provavelmente sua conselheira não era sensível ao Espírito e que ela estava fazendo essa jovem enfrentar certas questões de formas mais rápidas do que sua mente e seu sistema emocional podia suportar. Quando eu disse à jovem: ouça, acho que sei qual é o problema, ela aquietou-se o suficiente para que eu pudesse compartilhar o que Deus estava fazendo. Enquanto ouvia, ela imediatamente começou a sentir-se aliviada. Ela concordou que aquilo que eu estava descrevendo era exatamente o que estava acontecendo. Compartilhei com ela que durante meu processo de cura, o Espírito Santo levou-me a muitos e diferentes recursos para a orientação. O primeiro foi o livro. O primeiro, diz a autora Joyce Meyer, foi o livro do seu marido, que seu marido sugeriu que ela lesse. Era o testemunho de uma mulher que tinha sido abusada quando criança. Até aquele momento, ela não pensava, Joyce Meyer não pensava, que alguns dos seus problemas resultassem no seu passado. Foi muito difícil ler aquele livro quando ela chegou à parte em que a mulher começou a descrever em detalhe como o padrasto abusava sexualmente dela. Memórias, dores e raiva começaram a crescer dentro de Joyce Meyer, de algum lugar profundo do seu coração. Ela tirou o livro na parede e clamou em voz alta: eu não vou ler mais isso. Em seguida, ela pôde ouvir o Espírito Santo responder: chegou a hora. Eu vinha caminhando a autora vai dizer: eu vinha caminhando com Deus por vários anos quando isso ocorreu.
porque ele não tinha levado a algo que pudesse ter ajudado de forma mais rápida. A resposta é: porque não era o tempo. O Espírito Santo sabe precisamente o tempo certo em nossa vida. Sempre digo, somente o Espírito Santo sabe quando você está pronto para algo, até para ser curado. Em outras palavras, o Espírito Santo do Senhor é o único que sabe o que faz, sabe o que fazer para nos ajudar, e quando você estará pronto para receber essa ajuda. A ajuda pode vir na forma de um livro, ou de um pregador, ou de um amigo, que diz exatamente o que você precisa ouvir no momento, ou pode vir por meio de um testemunho pessoal, ou mesmo de algo que vem diretamente do próprio Deus. Hoje pode ser o tempo designado por Deus para você, enquanto está lendo este livro, ouvindo este áudio, participando desta aula. Se for assim, Deus usará este estudo de alguma forma, em alguma área na qual você está ferido no presente. Pode ser o início da sua recuperação, ou o próximo passo do processo, ou mesmo o toque final da sua longa luta pela saúde emocional. Muitas pessoas que vai até a autora buscar oração por cura emocional estão preocupadas e mesmo perturbadas porque há porções de seu passado que elas não conseguem relembrar. Elas têm estado naquilo que chama de expedições de escavação, tentando desenterrar a memória esquecida para que possam enfrentá-las, lidas com elas e revelá-las do seu pensamento e removê-las do seu pensamento. Digo a essas pessoas que há ainda porções do seu próprio passado que não posso lembrar. Realmente, muito da minha infância, vai dizer a autora, parece ser cheia de páginas em brancos. Essa pessoa que o Espírito Santo, ela diz que essa pessoa que é o Espírito Santo, que nos leva à verdade, é capaz de trazer muitas coisas às nossas lembranças. Mas devemos permitir que ele assuma a direção nessa área sensível. Deixe o Espírito Santo ser responsável pela sua memória, verdadeiramente. Creia que se a lembrança de alguma coisa do seu passado pode ajudar, então deixe-se lembrar. Se isso não for ajudar, então é algo desnecessário, mesmo prejudicial para ser lembrado. E seja grata por não lembrar. Pense que em certas situações, aquilo que não sabemos não pode nos ferir. Obviamente, esse não é sempre o caso. E muitas vezes as pessoas experimentam um grande alívio ao relembrar alguns eventos traumáticos. Lidam com isso e então avançam. Algumas vezes as memórias têm sido excluídas de propósito e suprimida profundamente no recesso da mente. Elas envenenarão todo o ser. Nesse caso, a memória deve ser exposta antes que a saúde integral possa ser estabelecida. Contudo, repito, é importante lembrar que se esse processo não for feito com a direção e orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial e realmente causar maior dano à sua emoção já tão ferida. O Espírito Santo é gentil, o Espírito Santo é meigo, o Espírito Santo é atencioso, o Espírito Santo é amável, o Espírito Santo é amoroso e paciente. Contudo, ele é também forte, poderoso e capaz de fazer o que as pessoas nunca fariam com sua própria força. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. A autora vai dizer que perdeu muitos anos da vida trabalhando em vão, encorajando a não desperdiçar os preciosos anos de sua vida tentando fazer tudo sozinha. Meu irmão e minha irmã, busque a Deus. Busque a Deus e ao seu plano para a sua recuperação. Ele o orientará a cada passo e você será transformado de glória em glória. No próximo áudio, os 2 tipos de dor. Até lá, Deus te abençoe.